Olha que coisa, o Trump está falando que está considerando seriamente fazer a Venezuela o 51º estado americano, né? O que será que tem de sério nisso daí do Trump, né? Eu vou falar para vocês que eu vejo duas possibilidades. Uma possibilidade que eu prefiro acreditar que é isso, é só o Trump fazendo mais truquezinho eleitoral. Ele está preocupado porque ele tem uma eleição muito importante esse ano. Pode ser que os republicanos percam a Câmara e o Senado. O Senado eu acho mais difícil, tá? O Senado eu acho que os republicanos vão manter, mas a Câmara tem uma chance real deles perderem a Câmara. Então o Trump está querendo fazer um jogozinho aí, marketing, falem de mim, só isso, né? E é lógico, né, os americanos adorariam esse papo de ter um 51º estado e coisa e tal, mas eu não acho que isso seja verdade, não acho que isso seja sério, né? Embora ele diga que é sério, lógico, né? Você sabe que isso não quer dizer nada, justamente é marketing, ele falar que é sério é porque é o marketing, né? Mas a verdade é a seguinte, existe uma outra hipótese ainda pior, né? O Trump, ele é um narcisista, tal como Putin, ele está preocupado porque ele está vendo o fim da carreira política dele. Ele não pode se reeleger em 2028, então de um jeito ou de outro, ele tem aí mais 2 anos de governo e acabou. Não é, Trump não vai ser mais presidente americano nunca mais. Vai ser, no máximo, ex-presidente, né? E aí existe o problema, o cara que é narcisista, ele quer deixar uma grande obra, quer deixar um grande feito e coisa e tal. A mesma doença que tem o Putin, né? O Putin queria retomar a Ucrânia para dizer que retomou a Ucrânia, que cresceu a grande Rússia, não sei o que lá, porque ele viu que estava chegando no final, que o povo russo não aguentava mais, ele já estava com popularidade lá embaixo, e com isso fez uma besteira. Eu espero que o Trump não faça uma besteira, porque lembra, né? O Trump já falou em colocar o Canadá, a Groenlândia como 51º estado, o Canadá como 51º estado. O Trump tem essa ideia, tá? Ele acha que aumentando os Estados Unidos, ele colocaria o nome dele na história. De certa forma, ele tem razão. Se ele conseguisse isso, colocaria, né? Por mais que no futuro, daqui a, sei lá, 200 anos, as pessoas podem criticar o governo dele, ou podem elogiar o governo dele, mas ninguém pode negar que ele foi o cara que conquistou o 51º estado americano. Eu não sei não, cara. É uma coisa que um narcisista como o Trump pensaria. Eu espero que não seja isso, mas isso é uma loucura que poderia sair da cabeça dele. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter é honesto ao falar bem das urnas, sujeito embromador bem identificado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui ó, Trump diz que ele está considerando seriamente fazer da Venezuela o 51º estado, né? E ele disse isso numa entrevista para Fox. O presidente Trump tem um potencial novo estado em mente para para a comemoração dos 250 anos da América, né? Os Estados Unidos, vocês sabem, foi fundado em 1776. Então foi a época da independência deles lá. Então está fazendo 250 anos esse ano, de 2026. Então, de acordo com a Fox News, o presidente diz que está interessado em tornar o país sul-africano um 51º estado americano, né? É uma coisa complicada, porque, veja, Porto Rico é americano, é uma ilha ali no Caribe, né? Se fala espanhol em Porto Rico, no entanto, é um estado americano. Aliás, se fala espanhol na Flórida também. Miami, cara, você praticamente não ouve inglês em Miami. Mas, de qualquer forma, a Flórida é um estado americano. Porto Rico não é. Porto Rico até hoje é um negócio meio indefinido ali dos Estados Unidos, né? Então, fazer da Venezuela 51º estado americano seria uma coisa muito complicada realmente, né? Aqui, ó, o repórter o John Roberts disse que acabei de falar no telefone com o Trump e ele me disse que está seriamente considerando fazer tornar a Venezuela o 51º estado, disse ele num post no X na segunda-feira, dia 11 de maio, né? E o pessoal pediu comentário, coisa e tal, não tem nada oficial nesse sentido, né? Teve, agora, hoje, dia 12, teve isso daqui, ó, o Trump botou isso aqui na Trump Social, 51º estado, e botou a Venezuela ali com a bandeirinha americana, né? Olha, eu vou te falar um negócio, bicho, se isso acontecer de verdade, eu vou para Venezuela, tá? Mas, de novo, eu acho que não vai acontecer isso. Isso aqui é mais o Trump fazendo as jogadinhas dele. O Trump é um cara de mídia. Ele sempre foi um cara muito midiático. E ele sabe que esse tipo de coisa faz com que as pessoas falem dele. E falem dele de uma maneira positiva. Ele querendo crescer os Estados Unidos e coisa e tal. Por mais que não vá acontecer, por mais que seja mentira, por mais que vai ter gente criticando, não tem muito como criticar esse tipo de coisa, né?
a Venezuela se tornar o 51º estado americano, seria bom até para a Venezuela, para os venezuelanos, né? Sem dúvida alguma seria uma coisa, representaria um aumento de capacidade econômica enorme para a Venezuela, né? E muita gente lembra que isso pode ser uma jogada interessante para os Estados Unidos por conta da China, né? A China ainda depende de compra de petróleo do exterior, do Irã, da Venezuela, da Rússia e coisa e tal. Então, aqui, ó, o xadrez do petróleo do Trump, né? Como é que o Trump pressiona a China e não sei o que lá. Mas a verdade é a seguinte, o Trump já tem o controle da Venezuela sem precisar tornar a Venezuela o 51º estado. É besteira ele fazer isso, né? É uma jogada que não faz sentido. E lembra, o Trump já veio com esse papo lá no início do governo dele, né? Eu vou anexar o Canadá e transformar o Canadá no 51º estado. Ele falava isso meio de brincadeira, né? Brincando e coisa e tal, mas assim, meio sério também, né? E é lógico, tem muita gente no Canadá que gostaria disso, que gostaria de se tornar parte dos Estados Unidos, tem outras pessoas que não. É lógico que a maior parte dos canadenses, principalmente das grandes cidades, o pessoal da esquerda não gostou, considerou, né, gritou soberania, igual o Lula, não pode, coisa e tal. Eu imagino que na Venezuela o pessoal da esquerda não vai gostar dessa brincadeira do Trump também, mas era uma brincadeira, de novo, ganha holofotes, né, o pessoal fala, não sei o que lá, o Trump vê essas coisas como positivas. Né? Depois lembra da Groenlândia? A Groenlândia também aqui, a Groenlândia pode se tornar o 51º estado. A Groenlândia é essa ilha grande que tem aqui na costa da América do Norte, né? Ela pertence à Dinamarca, esse paizinho aqui. A Groenlândia pertence, é uma região quase despovoada, não tem quase ninguém, o pouco que tem são algumas cidadezinhas aqui no sul, aqui, ó. Então, e essa área toda aqui, o Trump queria comprar da Groenlândia essa área toda aqui e transformar no 51º estado americano, né? Aí você pensa assim, poxa, né, isso é só coisa midiática do Trump. Eu acho que é isso, tá? Tanto que o caso do Canadá como 51º estado já acabou, ninguém fala mais nada nisso. A Groenlândia também acabou, ninguém mais fala mais nada nisso. Eu acredito que a Venezuela também vai ter o mesmo resultado, não vai, daqui a pouco é só truque de retórica do Trump, é só coisa midiática do Trump. Mas eu temo, tá? Como eu falo para vocês, existe um temor da minha parte de que o Trump esteja com a mesma febre do Putin, né? Aquela febre de querer deixar uma marca na história e coisa e tal, né? Lá nos Estados Unidos, vocês sabem, ficou muito marcante a compra da Louisiana, né? A compra da Louisiana, toda essa área verde aqui, ó, pertencia à França, tá? E quem foi que comprou mesmo? Foi a aquisição da Louisiana era um objetivo de longo prazo do presidente Thomas Jefferson, que estava especialmente ansioso para ganhar o controle do porto no Mississippi de Nova Orleans, né? Então foi isso daí. O Thomas Jefferson fez a compra da Louisiana da França, né? E de novo, hoje você pode gostar, você pode não gostar do Thomas Jefferson e coisa e tal. A maior parte do pessoal gosta do Thomas Jefferson, né? Mas ele ficou conhecido justamente porque foi o cara que cresceu os Estados Unidos. Os Estados Unidos antes era só esse lado de cá. Aí comprou toda essa área aqui, passou a ocupar toda essa área aqui, depois ele acabou chegando até a Califórnia, lógico, né? O Texas foi outra história completamente diferente, mas enfim, essa área toda aqui foi comprada pelo Thomas Jefferson. Então você tem esse negócio, aquela ideia de que o presidente entra para a história porque aumentou os Estados Unidos. Por mais que ele seja criticado na época, por mais que tenha mesquinharias e críticas e não sei o que lá, no futuro ele é lembrado porque fez essa grande aquisição, porque aumentou os Estados Unidos, né? E eu temo que seja isso que está afligindo, que pode ser o problema do Trump. Tá? Eu espero que não. Eu espero que seja um truque midiático, tá fazendo brincadeirinha, deixa ele fazer brincadeirinha, não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas eu temo que possa ser isso. Ele está com a mesma febre do Putin, né? O Putin está com o mesmo problema. O Putin lá na Rússia já estava meio que fracassado, já estava vendo que as pesquisas de intenção de voto já diziam que o povo não queria, mas ele, por mais que ele roube a eleição pra caramba, ele sabe que ia ficar cada vez mais difícil para ele manter o poder lá na Rússia. Aí ele inventou de invadir a Ucrânia para fazer a grande Rússia, né, que era um sonho dele, né, retomar o tamanho da Rússia imperial, crescer a Rússia, não sei o que lá. Só que se fudeu completamente, né, conseguiu quebrar a Rússia completamente e não avançou nada. Tomou o quê? O Donbás. Né, que é um absurdo, uma agressão cruel contra as pessoas que moram ali no Donbás, mas só isso, né? O Donbás é Crimeia. E mesmo assim está arriscado perder quando perder a guerra. Né? Então, ou seja, o Putin também queria deixar um marco histórico, ele queria sair da história da Rússia como o presidente que era o Pedro I, né? O Grande, né? O Pedro Grande, né? Foi um grande presidente do Império Russo lá atrás, né? Ele que expandiu a Rússia até a região de São Petersburgo e coisa e tal, até o Mar Negro. Então ele ficou conhecido também por ter expandido a Rússia. De novo, ele tinha várias críticas, tinha muita gente que criticava Pedro Grande na época que Pedro Grande era o imperador da Rússia.
mas no futuro todo mundo lembra ele pelo cara que expandiu a Rússia. Então essa era a ideia do Putin. Não, tem muitas críticas à minha pessoa, mas eu vou ser o cara que cresceu a Rússia de novo, né? E se fudeu, né? Porque achou que ia ser Pedro o Grande, né? E vai acabar como Nicolau II, né? Que ferrou a Rússia na Primeira Guerra Mundial e acabou destruindo a Rússia completamente, perdendo o Império Russo e coisa e tal, né? Enfim, eu espero que não seja isso, tá? Mas eu digo para vocês que eu tenho medo. O Trump é um narcisista tal como o Putin. É bem possível que seja essa a ideia dele, mas por enquanto eu acho que não. É só besteira do Trump mesmo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.